Bom dia a todos. O tema sobre cristianismo à luz do espiritismo é um tema que se faz muito necessário em nossos dias, considerando as alterações que ocorreram ao longo do tempo. Mas nós não podemos também ficar extremamente preocupados e nem com críticas ou reclamações sobre essas alterações e essas Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Os enganos são de origem humana. Essa frase, ela deve merecer sempre as nossas reflexões, porque nós temos a certeza que nós somos espíritos reencarnados. Então existe, evidentemente, uma grande probabilidade de nós termos participado de muitas cenas, de muitos enredos de vidas anteriores envolvendo essas questões todas. Então, o objetivo agora, que nós somos privilegiados pelo conhecimento do Espiritismo, é fazermos uma análise de tudo isso com uma ótica mais ampliada, com a ótica da certeza da imortalidade da alma. E esse tema é tão sensível, tão delicado, que Allan Kardec, depois de escrever o Livro dos Espíritos, que é, na verdade, o registro de nascimento do Espiritismo, depois de escrever o Livro dos Médiuns, ele estava elaborando o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele foi orientado pela espiritualidade para sair de Paris, se isolar para a elaboração desse livro. É quando, então, ele decide, no segundo semestre do ano de 1863, a passar uma temporada numa localidade chamada Sainte-Adresse, que fica, na verdade, às margens do canal da Mancha, próximo à desembocadura do rio Sena. Uma cidade bastante pitoresca, tranquila, e lá ele permaneceu mais de 2 meses, entre aspas, fazendo um autêntico retiro espiritual. A Amélie Boudet o acompanhou nos primeiros momentos, mas depois ela teve que retornar a Paris para cuidar dos afazeres cotidianos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E lá ele ficou relendo, meditando e revisando toda a estrutura e o texto do Evangelho segundo o Espiritismo e o modificou completamente. Então, na verdade, o texto final surgiu nesse período. Quando ele retorna a Paris, ele já entrega os originais para o editor, que o lança no mês de abril do ano de 1864. Então, isso nós estamos destacando para mostrar que ele precisou ficar isolado, mais próximo do silêncio do mundo, para poder sentir a inspiração, a presença espiritual para a elaboração desse livro. A cidadezinha de Saint-Andrés, ela é histórica. Inclusive, 1 ou 2 anos depois de Allan Kardec ter permanecido ali, um famoso pintor impressionista francês, Claude Monet, lá esteve e fez belíssimas telas, que são as marinhas de Saint-Adresse, reproduzindo toda aquela região que é belíssima. Então, Allan Kardec, quando ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, ele estava, na verdade, completando detalhes que faltavam ao conhecimento do público com relação à proposta do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, ele trata da generalidade, dos conceitos principais, dos conceitos mais filosóficos, abordando, inclusive, na terceira parte, a parte moral, as leis morais. Entretanto, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ele, na apresentação, já deixa claro
que a sua maior preocupação não é tratar dos aspectos humanos, históricos e nem linguísticos relacionados com o Novo Testamento, mas de dar ênfase ao ensino moral, que é o que permaneceu inatacável ao longo dos séculos. E ele prossegue nos seus comentários afirmando que esse livro ele seria comparável a um fato como se nós estivéssemos levantando a ponta de um véu e descortinando um novo mundo. Levantar a ponta de um véu é, na verdade, uma analogia com textos lá do Antigo Testamento, fazendo referência, né, ao fato de Moisés, em determinado momento, ter proibido o intercâmbio mediúnico e ter estabelecido, portanto, véus nas pessoas que estavam impedidas da compreensão do mundo espiritual, embora não tenha conseguido impedir a manifestação, porque ela não depende de legislação e normas nossas. Os espíritos se manifestam independentemente do homem querer ou não querer, de leis ou normas que nós fazemos. Mas mesmo assim, coube ao Espiritismo descortinar esse mundo novo. E Allan Kardec ainda continua. O Espiritismo é comparável a uma chave. E quando ele faz essa comparação da chave para decifrar as palavras que ele comenta, muitas vezes ininteligíveis da Bíblia, é porque nós analisamos os textos não em detalhes de palavras ou de pontuação, mas nós temos que analisar na essência, no conteúdo dela. E é aí interessante que no ano de 1963, Chico Xavier psicografou uma mensagem de Emmanuel, intitulado O Mestre e o Apóstolo. Depois de várias considerações, Emmanuel encerra dizendo assim: Jesus é a porta, Kardec é a chave. E ambos, não só Kardec, nessa sua comparação, na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, como principalmente Emmanuel, remetem a João, o apóstolo, quando ele escreveu, fazendo referência a dito de Jesus: eu sou a porta. Então, se Jesus é a porta, realmente a doutrina espírita é a chave para nós compreendermos a mensagem de Jesus. Então, é nesse diapasão que nós vamos focalizar que o chamado cristianismo, que não era o nome original, porque até então eram designados como seguidores de Jesus, mesmo a palavra Cristo não era utilizada, porque Cristo é um adjetivo, não, o nome dele era Jesus, e é importante que eram chamados os seguidores de Jesus ou homens do caminho. A palavra cristão, ela apareceu bem depois por proposta de Lucas, né, o médico na região de Antioquia, que era um seguidor, um entusiasta dos ensinos e das ações de Paulo o apóstolo. Ele é que propôs o termo cristão. Mas o chamado cristianismo, ou cristianismo primitivo, que se desenvolve, obviamente, nos tempos subsequentes à crucificação de Jesus, ele se consolidou a partir da certeza que os apóstolos tiveram da imortalidade da alma, porque eles ficaram temerosos, assustados com a crucificação do Cristo. Eles não esperavam isso. Alguns imaginavam que Jesus poderia vir a ser uma liderança humana, inclusive para a reconquista da autonomia da Judéia com relação ao Império Romano. Alguns dos seus discípulos pensavam assim, e alguns dos seus seguidores. Porém, eles imaginavam que se ele fosse preso, ele se libertaria, e que ele não seria condenado, e jamais que seria crucificado. Então isso gerou um estado de decepção neles, e que só foi sendo retomado o entusiasmo, a fé, a partir das 11 aparições de Jesus, e que aconteceram no período de 40 dias após a crucificação.
onde não só Maria Madalena, mas a sua mãe, aos discípulos, aos caminhantes de Emaús, lá na região do Mar da Galileia, em vários locais. Foram 11 aparições. Então eles tiveram a certeza que o que o Jesus havia ensinado, havia praticado, realmente era um fato, porque ele estava dando demonstração da imortalidade. E aí ocorre um outro fato muito significativo. Na tradição judaica, 50 dias após a Páscoa, quer dizer, 50 dias também aproximadamente depois da crucificação, acontecia uma festa tradicional chamada de Pentecostes. Naquela época, a festa de Pentecostes era, em realidade, uma ação de graças pela colheita. Era esse o significado, só isso. Porém, naquela primeira festividade de Pentecostes, após a crucificação, num dos salões em que estavam presentes seguidores de Jesus, ocorrem manifestações inusitadas. Então, é o fogo que surge do teto, o barulho, e ao mesmo tempo saindo labaredas como línguas de fogo em direção à cabeça de algum dos presentes, e eles passam a falar outros idiomas. E o diferencial é que todos entendiam. Eles estavam falando os idiomas das províncias próximas ali. E é interessante que isso ficou muito marcado. Então, o conjunto das aparições de Jesus e mais o fenômeno de Pentecostes, e esse fenômeno, a partir desse momento, ele passou a ter um outro significado, porque surgem os registros de que era o Espírito do Senhor que estava permitindo, que estava se manifestando. Então, nessas condições, os apóstolos começam a se reaglutinar e fundam, nos arredores de Jerusalém, o primeiro grupo, né, dos representantes ou dos seguidores de Jesus, que foi a Casa do Caminho. Um local muito simples, né? Era, na verdade, um posto de atendimento, um posto de socorro às criaturas que passavam pelas limitações da vida. Fome, sede, necessidade de vestimentas, de cuidados para a saúde, e alguns também queriam palavras, né, sobre Jesus, porque, entre aspas, estavam órfãos, né, de Jesus. Então, essa Casa do Caminho teve um trabalho crescente, bastante dinâmico, e é registrado isso em Atos dos Apóstolos, e ali acontece um fato que foi marcante e divisor de águas também, porque num dos dias em que estava havendo o trabalho de divulgação, de comentário sobre os ensinos de Jesus, ali chega o doutor Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um jovem com uma carreira promissora, já doutor da lei, então ele era um fariseu ortodoxo, com grande fidelidade ao Torá, que era basicamente a legislação da Judéia, e nessas condições ele estava preocupado com o crescente dos seguidores de Jesus, mesmo após a crucificação. Então eles não conseguiam entender esse estado de coisas. E quando ele chega para conhecer o que ocorria na Casa do Caminho, lá estava um jovem falando, que havia adotado um nome de Estevão, mas o seu nome judeu era Gesiel, e que falava entusiasticamente, fazendo uma síntese do Antigo Testamento. Porém, em determinado ponto, ele passa a falar sobre Jesus. Quando ele entra na abordagem de Jesus, isso ofende a Saulo, porque os judeus e os fariseus ortodoxos não aceitavam Jesus de forma nenhuma, porque ele não preenchia aqueles pré-requisitos que eles imaginavam para vir a ser o Messias, aquele que teria sido anunciado ao longo dos tempos, né, em vários livros do Antigo Testamento. Eles não o reconheceram como tal. E se estabelece ali uma discussão, e Estevão não abre mão da sua posição,
e, em consequência, ele é detido, sumariamente julgado, condenado à morte pelo apedrejamento, que seria, na verdade, a pena máxima dentro da abrangência da legislação judaica. Crucificação estava além, só poderia ser feito com a chancela do poder romano. Daí aquela tentativa de envolvimento dos sacerdotes do Sinédrio com as suas intrigas e de levar o assunto para o governador romano. Nessas condições, ele se transformou, Estevão, no primeiro grande mártir do cristianismo, e Dr. Saulo, o algoz. Esse momento foi significativo na trajetória do Dr. Saulo de Tarso, porque ele ficou incomodado por todos esses episódios, e mais ainda quando ele veio a saber, pouco tempo depois, que a sua recém-falecida noiva havia recebido apoio de seguidores de Jesus e que teria se convertido aceitando aqueles ensinamentos. Aí então a ofensa de ordem pessoal era gravíssima. Então ele obtém a autorização do sumo sacerdote para que localizasse quem seria essa pessoa que teria atendido a sua noiva. E realmente foi identificado, se tratava de Ananias, um sapateiro da região da cidade de Jope, e que teria conhecido Jesus naqueles momentos finais da sua agonia e se interessando pelos seus ensinos. E agora ele estaria na cidade de Damasco, né, arregimentando novos seguidores de Jesus. Ele obtém autorização e, acompanhado de um pequeno séquito, se dirige para Damasco. E aí acontece aqueles fatos bastante divulgados, né, que ele vê de uma luz intensa, a luz do dia, a figura de Jesus, identifica, e este indaga: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí o homem orgulhoso, detentor do poder, de várias prerrogativas, literalmente tinha caído do cavalo, né, com a luz, enceguecido, e faz uma pergunta que seria inimaginável: Senhor, que queres que eu faça? E ele é orientado para entrar em Damasco e que ele seria atendido. No terceiro dia, na estalagem onde ele se encontrava, ele foi procurado justamente por Ananias, o homem que ele iria prender. Ananias foi acionado pelos Espíritos, está escrito, né, em Atos dos Apóstolos, que disseram a ele que fosse atender o jovem doutor, porque ele estava preparado para falar aos reis, às nações e aos povos em geral. Então ele tira aquela cegueira transitória do Dr. Saulo, e esse faz um comentário também inesperado: daqui para frente utilizarei a minha visão para os trabalhos do Senhor. Então é uma ruptura que começa a acontecer, e ele parte para momentos bastante complexos. Vocês podem imaginar que ele, com todas aquelas características, né, com todas as condições excepcionais que ele dispunha, ele perde tudo isso, é enxotado das sinagogas onde ele tentava explicar a sua nova situação, foi deserdado pela família, ficou sozinho, e ele parte para a meditação e a reflexão durante 3 anos no deserto de Dan. Certo dia, depois de ter passado por todos esses momentos complexos, ele quis voltar a Jerusalém e retornar à casa do caminho. Quando ele bateu à porta, ele não foi recebido, porque é óbvio, né? Até prova em contrário, como é que eles iam receber o famoso algoz dos cristãos, embora soubessem que ele teria se convertido como seguidor de Jesus. Porém, Pedro foi acionado também pela espiritualidade para que localizasse o ex-doutor da lei e trouxesse-o à casa do caminho, o que aconteceu. Lá chegando, Saulo se extasiou, porque agora ele estava compreendendo todas aquelas cenas que ocorriam no atendimento dos necessitados, a palavra de Jesus. Ele compreendia todos os fatos, se emocionando bastante. Porém,
pouco tempo depois, ele veio a saber no diálogo que Pedro e Tiago estavam elaborando uma proposta no sentido de tentar aplacar o ódio, a ira do Sinédrio. E essa proposta consistia no seguinte, que era interessante que eles orientassem as pessoas que buscavam os ensinos de Jesus, que antes deles se converterem como seguidores de Jesus, eles deveriam aceitar o judaísmo e seguir aquelas normas e princípios, né, entre aspas, num processo quase que iniciático. Ele que era o maior entendido, a autoridade no Torá, na lei judaica, não aceitou isso e rompeu com Pedro, porque ele achou que não deveria abrir mão dos ensinamentos de Jesus para se fazer alguma coisa que em alguma parte do mundo, vocês nunca escutaram falar nisso, se chama média. E ele não aceitava fazer média. Paulo era firme nas suas posições, determinado, ele tinha autonomia intelectual, porque ele tinha preparo para isso. E não dependia a favor de ninguém. Então isso é muito importante para as posições das pessoas no mundo complexo como se vive hoje. E Paulo, ele adota então o nome romano de Paulo, passa a falar para todo o povo, ou seja, ele não estava exigindo contrapartida, ele não estava exigindo nenhum pré-requisito, então ele deveria falar aos gentios, e passou a ser conhecido como o apóstolo da gentilidade. Gentios era, na verdade, um povo ali da região que não adotavam toda a ortodoxia do judaísmo de Jerusalém. Então, eles não eram aceitos, obviamente, pela Judéia, como o samaritano não era, o galileu não era e o nazareno também não era. E nessas condições, ele passa a falar sobre Jesus a todas as pessoas, em aberto. E é quando ele funda as agremiações cristãs iniciais em vários locais, destacando-se com um belo trabalho que Emmanuel chama a atenção no romance Paulo e Estevão. E é interessante que ele foi, então, o responsável pela criação, vamos assim dizer, de um movimento cristão. E isso é tão importante que Emmanuel, ele faz a comparação na apresentação do romance Paulo e Estevão, que sem Estevão não haveria Paulo. Porque Estevão foi aquela pedra no sapato, na mente, né, do Dr. Saulo, desde da questão do seu discurso, né, da sua fala sobre Jesus na Casa do Caminho, porque Saulo se sentiu apequenado. Porque ele que tinha todo o preparo intelectual, de repente vinha um jovem que não tinha nada disso e falava com maestria sobre o Antigo Testamento. Então, depois, mais uma vez, ele se sentiu ameaçado quando soube do episódio da sua ex-noiva. Nessas condições, foi Estevão que realmente fez transbordar o copo, porque Paulo era o vaso preparado. Isso está escrito também nas Escrituras. E é nessas condições que ele se lança, então, à grande jornada. E sem ter conhecido Jesus, ele veio a ser o maior divulgador do cristianismo e fundando esses grupos em várias partes. Outro fato interessante é que não foi a Casa do Caminho fundada por discípulos diretos de Jesus que teve qualquer representatividade maior com relação às demais. Nenhuma precedência, nenhuma hierarquia. E isso é importante nós considerarmos, porque após um determinado tempo, 12 a 15 anos, todos esses discípulos diretos de Jesus saíram de Jerusalém e foram divulgar a mensagem em outras partes, não é? E vieram a ser todos sacrificados. A única exceção foi João,
que foi a Éfeso levando Maria, e lá ele desencarna nonagenário, né? Mas todos os demais foram sacrificados. E é importante que esse trabalho do nascimento, né, de um movimento cristão dos primeiros grupos, tinham algumas características: simplicidade, fraternidade, solidariedade, sem nenhuma hierarquia, sem nenhuma exigência. Era exatamente a prática do amor que ensinou Jesus. Emmanuel comenta no livro Paulo e Estevão o seguinte, que na comunidade de Antioquia, que era das mais desenvolvidas naquela época, ocorriam as mais belas manifestações espirituais, e inclusive de voz direta, né, que é um fenômeno raro, é um fenômeno de efeitos físicos. E Emmanuel comenta, porque lá se estabeleciam os mais belos trabalhos de fraternidade e de solidariedade. Então isso é uma reflexão para nós, que mediunidade não é consequência nem de técnica e nem de estudo apenas. Que mediunidade é consequência do aprimoramento do sentimento, da ideia de doação, da ideia de amor. Então é importante que isso tudo já era trabalhado naquela época. E também a mediunidade passou a ser exercida pelos discípulos de Jesus e em todas essas agremiações. Pedro ficou extremamente surpreso quando ele estava entrando num templo, né, logo depois da crucificação de Jesus, e um coxo, né, um homem aleijado, pediu dinheiro a ele, e ele deu uma resposta que a gente tem que pensar hoje: não tenho nem ouro nem prata, mas tenho aquilo que pode realmente te ajudar. Levanta-te e anda. Então nós temos que compreender que o homem realmente se levantou e andou, e ele era paralítico. Então essa cura deixou Pedro meio aturdido, mas muitas outras aconteceram. Paulo, quando ele chegou na sua primeira viagem à ilha de Chipre, no mar Mediterrâneo, ele logo depois foi procurado por emissários do governador romano, Sérgio Paulo, cujo cargo oficial era procônsul romano. Ele estava doente há muito tempo e já tinham chamado magos, médicos, e ninguém resolvia a situação de saúde do governador. Paulo o curou. Em consequência, a família de Sérgio Paulo e de seus assessores também se tornaram simpatizantes de Jesus. Então, onde Paulo comparecia, ele praticava a mediunidade, ele identificava espíritos, inclusive, que eram espíritos que estavam pervertendo a população e levando conhecimentos inadequados. Quando ele afasta, por exemplo, o espírito que dominava, controlava a famosa pitonisa de Filipos. E em muitos outros lugares isso acontece. Mas há um episódio muito interessante na vida de Paulo, assegurando, né, esse intercâmbio entre a humanidade desencarnada e a humanidade encarnada. Ele registra na primeira epístola aos Coríntios, dizendo o seguinte: conheci certo homem que há 14 anos atrás foi levado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, as quais eu não posso relatar. E em Atos dos Apóstolos também tem um pequeno registro. Os autores clássicos, e não são da nossa época, são mais antigos, tanto católicos como protestantes, asseguram que Paulo não estava se referindo a uma terceira pessoa. Ele estava fazendo um depoimento pessoal. Era ele próprio o homem. E aí, quando nós fazemos um estudo, conheci certo homem que há 14 anos atrás,
ele escreveu a primeira epístola aos Coríntios entre o ano 51 e 52 da nossa era. Se nós abaixarmos 14 anos, nós vamos chegar ali mais ou menos no ano 37 da nossa era. Era o período em que ele estava passando por momentos complicados de reflexão, de meditação no deserto de Dan, onde ele tinha que se liberar de todas as cangas, né, da sua autoridade material para se transformar num seguidor de Jesus. E vocês podem imaginar as dificuldades, né, os conflitos que ele estava vivendo interiormente. E aí Emmanuel, ele decifra a questão no romance Paulo e Estevão, dizendo o seguinte, que numa determinada noite, extremamente aflito, o ex-doutor Saulo de Tarso adormeceu. E quando ele se projeta no mundo espiritual, e que isso é um caso que a gente pode chamar de emancipação parcial, e que ocorre, né, em alguns casos durante o nosso sono, ele viu a aproximação de duas entidades espirituais, justamente Abigail, a ex-noiva, e Gesiel, a sua vítima. Ele se emociona, chora quando vê os dois. E de repente, Abigail se antecipa e diz: Saulo, por que choras, se apenas começas? E aí se estabelece um diálogo mental que Emmanuel trata em pormenores, mas que se resume em 4 orientações de Abigail para o antigo noivo. Saulo ama, trabalha, perdoa e espera. A partir daquele momento é que ele define o novo rumo da tarefa dele, sendo, portanto, o maior divulgador do cristianismo. Então foi de um intercâmbio entre a espiritualidade e ele que ele pôde adquirir não só a energia, como uma orientação clara sobre o que fazer. E essas questões, esses intercâmbios que vão acontecendo em vários momentos, foram assinalados pelo próprio Jesus. Se Moisés um dia achou que deveria proibir a prática da mediunidade, ocorreu um fato marcante com Cristo, quando ele sobe a um pequeno monte e lá estavam 3 apóstolos assistindo a cena, ele se transfigura no Monte Tabor, fica envolto em luz, porque é um espírito puro e perfeito, segundo o livro dos Espíritos, o único espírito puro e perfeito que habitou a terra, e ao lado dele aparecem 2 homens, Moisés e Elias, e ele conversa com os 2. Então Jesus passa a conversar com 2 homens mortos, ele passa a dialogar com 2 espíritos, e se não bastasse isso, aparece uma nuvem. Na simbologia judaica, a nuvem na época significava algo divino, e vem uma voz que identifica Jesus naquele momento. Então, o fenômeno do Monte Tabor, da transfiguração, do diálogo de Jesus com Moisés e Elias, na verdade significa uma reinauguração triunfal do relacionamento entre as duas humanidades. Isso é muito importante para nós. Mas se não bastasse isso, Jesus, no final da sua existência, ele deu algumas orientações aos discípulos diretos, e que foram registrados por Mateus, no seu capítulo 10, dizendo o seguinte, que era importante prepararmos o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios e dai de graça o que de graça recebestes. Se nós verificarmos, foi essa determinação de Jesus que foi praticada no início do movimento cristão. Era exatamente isso que eles faziam. E é exatamente isso que nós espíritas procuramos fazer nos centros espíritas. Evidentemente que com a compreensão mais detalhada e aprimorada, onde nós sabemos que o curar não significa meramente buscar um médium aqui e acolá, achando que nós vamos resolver todos os nossos problemas. Mas é um processo de educação espiritual, né?
e que às vezes não completa numa única vida também. Nós podemos amenizar, melhorar algumas situações e melhorarmos a nossa qualidade de vida, mas o processo depende exatamente da eliminação de todas as chagas que marcam a nossa condição espiritual. O levantar os mortos também acontece. Evidentemente que não com aquela ideia, né, fixa ou fechada em determinado contexto de uma época, onde sepultavam os mortos imediatamente após a detecção da perda de alguns sinais de vida, porque eles não conheciam todos os sinais de vida. Então, evidentemente que muita gente foi sepultada viva. Isso não é raro ainda, não. Aqui no nosso Brasil nós tivemos um caso em junho, um caso em julho, de bebês sepultados vivos, né? E que apareceu na mídia. E só com alguns exames detalhados, né, por parte de médicos, é que você pode realmente confirmar se a vida efetivamente já se extinguiu. Sobre isso, para ver a relatividade disso, Ivone Pereira, grande médium brasileira, relata a situação dela, um bebê que foi dado como morta. Estavam preparando o velório, vestindo-a, quando de repente ela acordou. E nós tivemos um caso na nossa família, com a nossa bisavó, que ficou desacordada, praticamente, não só inconsciente, mas sem reações durante dias e dias. E que se confunde com os casos que genericamente se chamam de letargia, catalepsia, e que são conceitos que hoje têm outras ideias mais claras. E a família, isso em 1939, italiana, de tradição católica, procuraram os recursos, não conseguiram que ela voltasse a acordar e se relacionar, até que alguém sugeriu que chamasse uma médium da cidade, que estaria sendo bastante reconhecida, Benedita Fernandes. E lá ela foi na casa dos nossos avós, não é? A minha mãe era adolescente na época, assistiu toda a cena. Imagine, né? Os nossos avós e tios-avós, com os olhos arregalados, né? Vendo entrar uma médium lá na casa. O que eles iam fazer com a nossa bisavó? De repente ela se assentou na cama, conversou, fez uma prece, aplicou um passe e a nossa bisavó acordou. Então, há muitas situações em que a energia de natureza espiritual, logicamente que complementado com o tratamento médico, resolve muitas dessas situações. Mas nós podemos também levantar os chamados mortos-vivos, né? Pessoas que vivem no mundo como se estivessem ou a passeio, ou de férias, ou já num descanso sem compromisso com nada. Então, no movimento espírita, no centro espírita, nós podemos realmente despertar algumas consciências, mostrando que sempre é tempo para continuar a trabalhar e ser útil à sociedade, ao contexto em que vive e à própria família, e não se isolando e não se fechando. É importante que quando nós falamos do afastamento das entidades espirituais, nós no movimento espírita temos uma outra visão. Nós não fazemos exorcismo, não afastamos o espírito naquele sentido autoritário e brusco, mas há uma relatividade aí. A palavra que foi escrita nos evangelhos, e todos eles registrados inicialmente em grego, é daimon. Daimon significa gênio, significa espírito. Então você está afastando espírito. A palavra demônio, ela foi utilizada posteriormente, deturpada com outros objetivos, dando sentido diabólico. Mas não era essa a questão. Então nós podemos afastar espíritos, evidentemente que de uma forma fraterna. Ou seja, como diz o Emmanuel nas suas orientações, instruções psicofônicas a Chico Xavier, tratar a entidade desencarnada como se fosse um parente nosso doente. Então é mais um exercício de fraternidade e de respeito.
Nessas condições, vejo que as orientações de Jesus sobre as ações que deveriam ser feitas e foram praticadas pelos primitivos cristãos são importantes. E o dai de graça, o que de graça recebestes, que é a grande tônica do movimento espírita em nossos dias, também existia no cristianismo passado. Todavia, no terceiro século já do movimento cristão, quando ele havia se espalhado por várias partes do mundo, e principalmente no norte da África, que era onde o cristianismo estava mais desenvolvido, não era em Roma, não. Norte da África, inclusive intelectualmente. E é interessante que começam a surgir choques de ideias, propostas, os chamados hereges, disputas de posições, e é exatamente essa ação que começou a comprometer o cristianismo primitivo, com personalismos e disputas de espaços, e introduzindo normas e teorias, né, para a prática do cristianismo. E isso era tão grave e que é registrado pelo principal historiador cristão da época, que é Eusébio de Cesareia, e que conviveu com todos esses fatos. E, de repente, acontece em Roma uma outra definição. Roma estava sendo governado por 4 imperadores, que eram chamados co-imperadores. Haviam dividido as regiões e eram 4. Mas, de repente, Roma, o império, estava passando por momentos de grande dificuldade, com invasão dos chamados bárbaros em algumas áreas, as cisâneas entre as 4 partes do império, e aí começam os 4 imperadores se digladiar, e um tentando eliminar o outro. E foi exatamente o que aconteceu com o imperador Constantino, que vagarosamente ele elimina os outros 3 e assume solitariamente, novamente, o poder central como o único imperador de Roma. Mas, dada a situação, a dificuldade econômica e de unificação, né, do Império Romano, que eles estavam vivendo, ele estava sensível à adoção de outras ideias. A sua mãe, Helena, que é chamada Santa Helena da Igreja Católica, havia se tornado simpatizante do cristianismo, inclusive visitou Jerusalém, ficou entusiasmada com todas as histórias que ouviu. E ele reconhecendo um fato. O fato era simplesmente o seguinte: os cristãos tinham crescido tanto no império que eles, numericamente, eram muito representativos. Então era hora de fazer uma cooptação desse segmento para trazê-los em apoio ao imperador, que precisava desse apoio. Foi quando ele parte, então, para a liberação do culto cristão para todo o império. E é nesse momento, isso que eu estou falando, são historiadores e pesquisadores que trazem com certeza, registro e mais. Ele fez o seguinte: ele liberava o culto e, ao mesmo tempo, dava prerrogativa de senador romano aos chamados bispos cristãos. Para vocês saberem o que é prerrogativa de senador romano, basta prestar atenção na mídia aí para ver o que acontece no Senado de alguns países. E nessas condições, além dessas prerrogativas especiais, passou a doar terrenos e prédios para os seguidores de Jesus. Então, de repente, o cristianismo passou a ter um destaque com prerrogativas, isenções de impostos, etc., etc., terras, prédios, e veio então o poder. Mas, ao mesmo tempo que isso acontecia, ele recebia os clamores dos chamados bispos da época, das dificuldades, das cisâneas e discussões que ocorriam dentro do movimento cristão. Então pediram a ele que convocasse um concílio. E foi o concílio de Nicéia, que aconteceu na cidade de Nicéia no ano 325 da nossa era. E imagina,
o imperador romano, dirigindo, coordenando o concílio. E evidentemente que foram aprovadas as propostas que depois das, entre aspas, negociações, aquelas que atendiam mais às necessidades do Estado romano e daqueles que estavam vinculados às ideias e prerrogativas do Estado romano. Sem crítica nenhuma, mas é um fato histórico, e quem está dizendo isso é Cesareia, é o Eusébio de Cesareia. Ali nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. Católica porque era internacional e universal, e de fato era, porque já pegava várias regiões do próprio Império Romano e vizinhos. Apostólica porque é originada dos apóstolos, e romana por causa de todas as vinculações de proteção do Estado romano. Então vejam que é esse momento que começa a se desenvolver toda uma outra proposta de ação vinculada a poder, vinculada a bens e com práticas que passavam, inclusive, a proibir a mediunidade. Porque a manifestação dos espíritos estava comprometendo o pensamento e a orientação dos chamados bispos da época. Então, vejam, nasce toda uma ideia diferenciada. Então, nós temos que hoje, quando nós olhamos esses fatos assim distantes, né, mas que os registros históricos, não só da história oficial, grandes pesquisadores, como aqueles da chamada patrística, e quando nós juntamos esse conhecimento com as informações espíritas, os romances históricos, né, de Emmanuel, há 2000 anos, Ave Cristo, 50 anos depois, Paulo e Estevão, e mais ainda, um livro formidável de Wallace Rodrigues, A Esquina de Pedra, mostrando que nesse conjunto nós podemos relacionar tudo e chamar a atenção para o momento em que nós vivemos, que é chegado, sim, o instante de pensarmos no Evangelho redivivo, no reaparecimento da Boa Nova. E isso significa retornar aos postulados e à prática dos cristãos primitivos, dos primeiros séculos do cristianismo. E esse é o papel do Espiritismo. Por isso, quando Allan Kardec ele faz toda aquela apresentação belíssima do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele chega no capítulo 6, que ele intitulou O Cristo Consolador, ele começa a reproduzir versículos de João, que é o do capítulo 14. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, que restabelecerá a verdade e vos ensinará mais algumas coisas. Vejam, restabelecerá a verdade e vos ensinará mais algumas coisas. E é interessante que a palavra consolador, que foi utilizada por Allan Kardec nesse versículo de João, e Allan Kardec adotou a Bíblia traduzida do latim para o francês, que é do Lemaitre de Sacy, que foi um padre, um grande intelectual francês, o primeiro a fazer a tradução da Bíblia para o francês. E na época de Kardec, essa Bíblia era extremamente popular e muito divulgada. Ele usa a palavra consolador. Porém, vários tradutores que utilizaram os textos originais em grego e não do latim, porque o latim só apareceu com a tradução do São Jerônimo, mais ou menos 300 anos depois do Cristo, a palavra utilizada em grego é paráclito. Eu vos enviarei o paráclito. O paráclito, que aparece em algumas traduções também para o português, também é traduzida em versões da Bíblia para o inglês, em várias versões, significando o auxiliador, o ajudador, o apoiador e até o advogado. Se nós buscarmos o que significa cada uma dessas palavras,
nós vamos entender realmente o sentido de Consolador. Quer dizer, Deus é amor, como disse Jesus. Deus não é juiz. Deus não é punidor. Deus não exclui ninguém, nem tem povo eleito. Todos são filhos de Deus. Só o Espiritismo é que tem condições de trazer essas informações, que nós, através do conhecimento da imortalidade da alma e da reencarnação, nós compreendemos melhor a chamada justiça divina. Então é esse o grande papel do Consolador nos dias em que nós vivemos. João volta a carga nessa questão mais à frente, no capítulo 16 do seu Evangelho, quando Jesus, naqueles instantes finais em que ele estava dando orientações aos seus discípulos, ele disse assim: não me pergunto para onde vou? Depois de ter outra vez reafirmado a questão do Consolador, quando ele faz essa pergunta, não me pergunto para onde vou, e aí nós lembramos que isso está escrito no Evangelho de João: para onde vou? Todavia, existe um famoso filme norte-americano dos anos 1950, que alguns aqui devem ter ouviram, chamado Quo Vadis. Esse filme épico norte-americano foi baseado num romance de um americano que utilizou de uma dita carta apócrifa de Pedro, quer dizer, uma carta não reconhecida como verdadeira. E nessa carta, o que está relatado e que aparece assim de uma forma magnificamente representada no filme? Que no famoso incêndio de Roma, provocado por Nero, Pedro estava fugindo de Roma, pela Via Ápia, e acompanhado de um jovem. E de repente, ele andando na Via Ápia e o fogo comendo a cidade ali atrás, Jesus aparece na frente dele e pergunta para Pedro: Quo vadis? Ou seja, para onde vais? Pedro leva um susto e Jesus orienta: volte, para que assumisse os compromissos dele. Então vejam, se essa carta é apócrifa, mas pelo menos no Evangelho de João existe essa questão: não me pergunto para onde vou. Essa é a grande questão que nós devemos colocar em nossos dias: para onde vamos? E o para onde vamos, em termos de ações, de concretização, de renovação, de proposta de melhoria interior e de contribuição também de melhoria do contexto da sociedade, sem dúvida nenhuma, nós temos que repousar outras vezes o nosso espírito em toda aquela orientação que emana do Evangelho puro e original de Jesus. E aí tem uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier em 1948, que é chamado o seguinte: sejamos um. E faz um comentário mostrando da seguinte maneira: o mundo conturbado de hoje espera de nós união. E aí ele passa a assentar tudo isso em orientações e exemplos tirados do Evangelho de Jesus. Então, o para onde vamos é para atender o mundo conturbado de hoje. Ou seja, é o papel do Espiritismo no contexto que nós estamos vivendo, de consolador prometido por Jesus, para restabelecer a verdade do cristianismo original, a sua simplicidade, a sua mensagem, e ensinar mais algumas coisas. É o interrelacionamento com a humanidade desencarnada, e que nos dá esse conjunto, a grande chave para nós realmente divisarmos um mundo novo e que a gente pode consolidar através dos nossos esforços, através da nossa boa vontade. É esse o recado, a reflexão que nós deixamos nessa manhã toda. Obrigado.